tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Apocalipse 2:18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Amém, irmão? Você pode sentar? Nós vamos seguir ainda aqui, mas essa carta à igreja em Tiatira não é fictício, é real, existiu. Essas 7 igrejas da Ásia, onde essa carta é direcionada, quando diz ao anjo da igreja, está se referindo à liderança daquela igreja. Não sei que título tinha naquela época, se chamavam pastor, se chamavam presbítero. Historicamente há alguns conflitos, mas não interessa. O que interessa é a liderança. Liderança não tem que ter nome, liderança tem que ter submissão, liderança tem que ter sujeição. Qual era o título de Moisés? Moisés era diácono? Moisés era presbítero? Moisés era pastor? Não, Moisés era quem? Moisés era Moisés. O que se via em Moisés não era nenhum título, mas a sua conduta perante Deus. Isso que o classificava. Tem os palhaços das Assembleias de Deus. Não, tem que respeitar meu título. Eu fui ungido, eu fui consagrado. Eu estou pegando o título dos cabras da Assembleia de Deus, o título dos batistas, estou pisando assim em cima e estou cuspindo. Um homem não é algo quando alguém o rotula. O homem é alguma coisa quando Deus olha dentro dele e vê os valores que Ele quer. É aí que somos alguma coisa, né? Como nós costumamos dizer, né? Nós somos o que somos e vestimos o que somos. Deus nos deu isso há algum tempo atrás. É o que está dentro de nós que nos classifica, e nos classifica perante os olhos de Deus. E muitas vezes nos seus propósitos Deus mostra isso aos olhos dos homens. Mas quem vê você andando pela rua tranquilamente, atravessando no seu dia a dia, cuidando dos seus afazeres, sabe quem é você? Não, só se parar do seu lado e te ouvir. Aí vão saber quem é você, né? Não é simplesmente o que eu sou, ou por fora ou por dentro, mas é o que eu faço, é isso que me define. A pessoa pode ter um sentimento de roubos, furtos e assassinatos dentro de si, mas você vai considerá-la assim? Não, a partir do momento que ela pratica aquilo, que ela expõe, aí você pode classificar. Não foi o que Jesus ensinou? A árvore seria conhecida pelo que está dentro dela? Não, a árvore é conhecida pelo que sai dela, pelo que transparece dela. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Deus trata com o homem exatamente assim, naquele momento em que ele, com o ser humano, né, no momento em que ele está produzindo aqueles frutos. Pode ser até uma árvore má, mas se ela estiver produzindo frutos bons, vamos julgar assim, o Senhor Jesus disse, você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Então, quando Deus vê produzindo frutos bons, mesmo sabendo que a pessoa é má, Ele pode condenar alguém por ser má, mas produzir coisas boas? Impossível. Ele absolveria. Lógico que absolveria. Não, eu sei que o teu coração é mau e eu vou te condenar. Não, meu coração é mau,
mas tudo que eu fiz na vida foi de bem, eu acabo entrando no reino, porque é o fruto que você expõe ao mundo, é isso que define você perante os olhos de Deus. E essa pode ser uma palavra complicada, para alguns, na verdade, é complicada, para muita gente, porque as pessoas se prendem ao literal da Escritura, o literal de uma parte, mas esquece, sai da mente da pessoa outras partes. Quando nós estudamos teologia, nós vasculhamos a Escritura, vasculhamos entre aspas, porque ninguém vasculha 66 livros da noite para o dia, mas nós examinamos alguns textos e nós vemos que Deus trata com o homem no momento. Por isso, Jonas, vai lá em Nínive, porque eu vou destruir. Jonas, eu não vou mais destruir. Mas a cidade continuou má? A cidade de Nínive, depois que Jonas passou lá, ela continuou a ser a mesma coisa, idólatra e pagando do mesmo jeito? Sim ou não? Claro que sim. Tanto que veio a se transformar em quê? Qual império se transformou Nínive? Se transformou na Síria. Continua má e inimiga do povo de Deus até o fim. Lembra que Eliseu cegou o exército da Síria lá? Enfim, irmão, mas no momento que Jonas entra na cidade, naquele momento que Deus falou, vai lá porque eu vou destruir aquela cidade, mas eles apresentam um fruto de arrependimento, que botaram até os animais para jejuar, na sua ignorância, botaram até os animais para jejuar. Então Deus, que estava com aquela ira pronto a destruir, ele não destruiu. Deus, porém, disse assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Chegou lá, viu Ló pregando, viu Ló falando, viu Ló oprimido, falou, não tem jeito essa cidade, ninguém aqui tem fruto de arrependimento. E achei interessante, eu assisti um filme esses dias, mostrava os anjos chegando perseguidos, fingindo que estavam perseguindo, fingindo que estavam sangrando, e quando eles estão ali sofrendo ali pela cidade, fugindo, eles vão justamente ao encontro de Ló, e Ló, sabendo que ia encarar uma pressão terrível, os hospeda, mesmo feridos, como se fossem homens. E a mulher de Ló, não, vai trazer problema para nós. Ló falou assim, não, nós temos que hospedar esses homens. Aí daqui a pouco o povo da cidade começa a bater na porta. Verdadeiramente em toda uma cidade foi encontrado uma família que não era nem por completa uma família de justos. Irmão, aprenda com as lições bíblicas, se dedica à leitura. Hoje nós somos um povo privilegiadíssimo. Não estou a fim de ler? Aperta um botão, a Bíblia começa a falar para você. Se você não sabe, pastor, eu não sei disso aí, procure, se informe, nós vamos te mostrar que existe esse caminho. Nós somos um povo privilegiadíssimo. Se você está na igreja há 5, 6 anos e você não ouviu bastante coisa da Bíblia, ou vamos dizer, até a Bíblia toda, irmão, você está numa preguiça que vai acabar contigo, ela vai te destruir. Você precisa entender, quando Deus vem para livrar da catástrofe, a família de Ló não é inteiramente livre da catástrofe. Muita gente vive de aparência. Veja que vamos sair da cidade, aí veio na sombra de Ló quem? A mulher de Ló veio na sombra dele. E quando eles estão saindo da cidade, qual foi a ordem? Não olha para trás. Não olha para trás. Dizem os historiadores que a mulher de Ló se usufruía das riquezas da cidade e gostava da riqueza da cidade, que era o sal, vinha povos de todos os lugares para aquele lugar, ela gostava daquele ambiente. Então, não olha para trás. Tem pessoas, meu irmão, que só vão se revelar a sua indignidade de herdar o reino dos céus no último momento, no último minuto.
Nós precisamos aprender com a Bíblia. Todo mundo que passasse na cidade olharia para a casa de Ló e dizia assim: ali tem uma família de justos. Não tinha uma família de justos, tinha um homem justo chamado Ló. Não era a família. A mulher está na sombra dele, está muito bem, está caminhando, mas vai chegar uma hora que esse castelo desmonta. E desmonta porque? Pela palavra do próprio Deus. Pega essa trilha e ninguém olhe para trás. Irmão, não se iluda, você vai ver que se a pessoa não é verdadeiramente fiel, no último momento ela vai dar a olhadinha dela para trás, ela vai desobedecer a palavra que ia selar a sua salvação, agora vai selar a sua desgraça, a sua perda. Nenhum ímpio, nenhum profano consegue se sustentar até o fim para entrar no reino dos céus. Ninguém. Deus é muito sábio, Ele olha dentro do ser humano e Ele cria os seus critérios de seleção. Ele sabia muito bem que a mulher de Ló era um lixo, e Ele preparou uma palavra. Ele preparou uma palavra que sabia que ia pegar. Deus preparou uma palavra que sabia que ia matar a mulher de Ló. O que tinha de mais olhar para trás? O que tinha de mais? Mas ele sabia a ambição dessa mulher, o quanto que ela está presa a essa cidade, mesmo essa cidade podre, cujo fedor do pecado dessa gente chega a invadir o meu céu, e essa mulher se alegra nesse meio, porque a Bíblia não diz que era a família de Ló que afligia a sua alma, mas diz que era Ló que afligia a sua alma. E aquela mulher mostrou a maldição e a desgraça que estava dentro dela, quando os anjos dizem assim: pega o caminho, Deus vai destruir a cidade. Alguns colocam que antes deles saírem da cidade, já estava caindo fogo do céu. Antes, por isso, eles dizem que eles temeram pegar uma determinada direção, porque disseram: a desgraça, a catástrofe vai nos alcançar, porque já estava caindo fogo e enxofre num lado da cidade. Eles temeram ser alcançados, então disseram: não podemos ir para aquele outro lado. O anjo disse assim: então vai para aquele outro lado, está tranquilo, pode ir para aquele lado. Porque eles temeram de tão próximo que a catástrofe estava. A catástrofe já estava acontecendo. Aí vem o anjo, recebe uma palavra de Deus e diz: não olhe para trás. Mas anjo não é Deus, né, irmão? Não interessa se é um cachorro latindo, se é a mula falando, se é o pássaro cantando, meu irmão. Nós já passamos desse nível de ignorância. Deus para nós não precisa falar rachando o chão, nem trovejando, nem tremendo, nem caindo raio, nem relâmpago. Para nós Deus não precisa falar. Ele pode se manifestar numa brisa suave e entregar a voz dele, porque nós vamos aceitar. Agora tem gente que está na ignorância. Isso não é Deus, não. Tinha um lugar, eu era o caçador de igrejas, né? Eu era o caçador de reuniões. Eu e mais um grupo na época, tínhamos o Marquinho e outras pessoas, a gente ficava caçando igreja. Nosso objetivo era pegar a semana inteira e ir na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esse era o nosso objetivo. Nós queríamos Deus, estávamos vendo Deus. E eu uma vez fui num lugar, fui sozinho nesse lugar que eu estava morando, e fui perto da onde eu morava. E uma mulher estava dando um testemunho, falou assim: olha, irmãos, agora eu vou chamar um rapaz aqui na frente que é profeta, mas eu vou confessar para vocês uma coisa. Semana passada, esse rapaz esteve aqui na igreja e eu o convidei para voltar aqui, mas eu vou confessar uma coisa. Ele chegou e me entregou, eu estava com um filho em cima da cama, baleado,
O filho dela acabou entrando pelo lado torto e ela foi clamar porque achava que Deus ia curar, achava que Deus ia restaurar, achava que o milagre ia acontecer e etc e tal, e diz que ela contou, esse rapaz me entregou a palavra de Deus de uma maneira tão natural que eu falei, isso não é Deus não. Esse rapaz chegou perto de mim no culto passado, da semana passada, e disse assim para mim, olha, Deus me mostra que você está intercedendo por uma pessoa que está num leito, mas o Senhor manda dizer assim para você, Deus vai levar ele, tá? Virou as costas e foi embora. Ela falou, que Deus nada, Deus falando assim, que Deus vai levar ele, pronto, acabou a história. Ela falou, eu não acreditei de jeito nenhum, porque eu estava acostumado a ver todas aquelas palhaçadas, gente na hora de entregar uma profecia, terra! Reteté, e gira daqui, parece um bando de... Vou segurar um pouco a palavra hoje, tem muita criança na igreja. É ruim, hein? Não tinha reteté, ninguém virou cambalhota, ela falou, isso não é Deus não. As pessoas acham que quando Deus fala tem que ter trovão, tem que ter terremoto. Você está ouvindo algum trovão aí, irmão? Não. Terremoto? Tem nada tremendo? E eu vou te afirmar uma coisa, Deus está falando contigo. Então cuidado se você não vai querer definir por onde ou de que forma a voz de Deus tem que vir até você. Cuidado com isso, meu irmão. Deus não é teu escravo não, para falar do jeito que você quer ouvir. Ele fala do jeito que Ele quer e você tem a obrigação de ouvir do jeitinho que Ele quer. Não põe Deus como teu servo não, Ele é teu Senhor. Ele é Deus. Deus quando olha para você vê menos que um verme. Então, vigia, vai para a Bíblia, meu irmão, vai estudar. Engraçado, essa semana eu ouvi um testemunho sobre alguém que disse que a pessoa começou a me ouvir, começou a dar atenção nas minhas pregações, o cidadão estava procurando uma pregação na internet, aí ele me achou lá, por acaso, né, irmão? As pessoas só me acham por acaso mesmo. Me achou por acaso. Aí quando ele está ouvindo a pregação, aí eu digo assim na pregação, você tem que ler Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, vai ler a Bíblia. Ele falou, como é que é? Um pastor mandando ler a Bíblia? Eu vou ouvir esse cara. Aí começou a me ouvir e está até hoje. Quem é esse irmão? Tiago do Japão, que já está lá colecionando cadeias, algemas e prisões, começou a me ouvir porque eu disse que tinha que ler a Bíblia. Ele falou, eu nunca ouvi isso na minha vida, um pastor mandar ler Bíblia. E sabe o que é verdade? Eu fui da igreja batista e os pastores batistas gostavam que o povo não lesse Bíblia. Sabe por quê? Porque aí tudo que eles falavam era novidade e o povo ficava emocionado e impactado. Eu não, meu irmão. Eu aprendi uma coisa que Jesus disse, dá e dar-se-vos-á. Quanto mais você souber, Deus, para te alcançar, te impactar e te transformar, Ele vai me dar coisas maiores e mais profundas. Quanto mais você souber, mais profundas serão as pregações. Nesse reino ninguém tira nada de ninguém, cada um tem o seu lugar, meu irmão. Mas os batistas eram assim. Nunca vi o pastor batista, estive lá há quase 5 anos, eu nunca vi ele dizendo, irmãos, tem que ler um livro, leia o livro tal, leia isso, leia... Nunca vi. Uma vez eu vi o pastor passar carregando um livro na mão, falei, pastor, está lendo um livro aí? Estou, eu sempre leio livros, eu tenho coleção de livros. O infeliz tinha coleção de livros na casa dele, mas ele nunca, durante 5 anos que eu estive lá, disse para alguém, irmão, leia um livro, nem pelo menos leia a Bíblia. Aí, quanto mais burro o povo, qualquer coisinha que você fala,
Irmão, porque estavam 120, vieram línguas repartidas de fogo, aí você não sabe nada, é um jumento, aí você, aqui não, irmão, aqui quanto mais você souber, mais glória nós veremos juntos. Irmão, Deus tem falado grandes coisas a respeito da minha vida, como um destaque espiritual e tal. Irmão, eu quero entrar no céu de beijo e abraço com você, meu irmão. Não quero, irmão, peraí, que agora eu vou entrar no céu, dá licença, eu sou destacado, Jesus falou lá na terra que eu estava acima de ti. Irmão, faça-me o favor, se eu puder entrar no céu limpando o teu sapato, eu entro. E Deus vive poderoso, cujos olhos como chama de fogo, que sabe todas as coisas, sabe que eu não minto e falo a verdade, eu entro no céu limpando o teu sapato. E é por isso que eu sou o que sou, e ninguém consegue abalar esse púlpito, porque ele não está fundamentado em rocha, ele está fundamentado em humildade. Isso é geração Jesus Cristo, meu irmão. Isso aqui não é prepotência, arrogância, não é nada disso não. Agora, quando a palavra tem que soar na força e na violência, pode se preparar que vai ser na força e na violência e ponto final. Não gostou? Você já sabe o que eu digo quando alguém não gosta. Aqui, ao anjo da igreja, conheço as tuas obras, o teu amor, tua fé, teu ministério, tua perseverança. Então, quer dizer, conhece obras, o amor, a fé, o ministério, a perseverança. Eu sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Irmão, a tua vida de serviço diminuiu ou aumentou? Não, pastor, eu continuo fazendo desde o princípio as mesmas coisas. Não dá certo, irmão. Tem que aumentar. Você entra numa empresa, você fica o tempo todo aquilo só que você entrou, não evolui em nada. A minha esposa acabou brigando com o vendedor lá no centro, brigando num bom sentido, entre aspas, né? Pelo menos dessa vez. Acabou brigando no bom sentido. Vocês não conhecem a baixinha, não. Vocês estão brincando, estão rindo porque vocês não conhecem. Eu moro com ela há 13 anos. Sou um herói. A minha esposa chegou para encomendar um móvel lá na cidade, tem um tempinho isso. Aí o camarada, ela começou a dizer para ele, eu queria assim, assim, assim. O camarada fez um desenho baseado nas coisas que ela fez, porque ela falou, e aí ficou todo, meu desenho, o camarada ficou todo orgulhoso. Aí ela disse, não, o desenho é meu. Imagina discutir com uma mineira, hein, irmã Mônica? Não é coisa fácil não, né? Isso é uma missão difícil. As mineiras dizem que falam com veemência, com firmeza. Bom, se for comparar pela minha, meu irmão, fala mesmo. Resultado, irmão, um camarada ousou dizer para minha esposa, eu tenho, quantos anos ele tinha? Acho que ele falou, eu tenho 10 anos ou 15 anos, uma coisa assim bem grande, eu acho que ele falou até 25, não sei não, mas ele falou que já tinha muito tempo, eu sou vendedor há muito tempo, aí não prestou, né? Minha esposa vira para ele e diz o quê? Com esse tempo todo você como vendedor, você está brincando, você já tinha que ser dono dessa loja. Ou seja, é aquilo que nós esperamos, que todo ser humano evolua, e é o que Jesus espera de você, irmão, que tu evoluas, que você, como diz o apóstolo Paulo, desenvolva a tua salvação. Você não pode chegar lá no céu com galardões, se é que tem algum, que nem aquele ladrão lá da cruz. Deus espera que tu chegue próximo a Daniel. Tem galardão para todo mundo, irmão. E o que tem de coisa lá travada, que não vai ser distribuída para ninguém, que ninguém vai poder encostar nelas, porque as pessoas entram, Jesus chama com um projeto, mas as pessoas fracassam, não evoluem. Então o teu serviço hoje, eu comecei na Igreja Batista, orando, Senhor, eu sou um covarde, eu não tenho condição de falar para uma pessoa no meio da rua. Senhor, eu sou um covarde, eu não tenho coragem de distribuir um folheto.
E eu metia um monte de folheto dentro da Bíblia, eu passava pelas pessoas, queria entregar, mas eu não tinha coragem. E eu ia para os pés do Senhor. Senhor, eu não tenho coragem de dar um folheto. Não tenho. Senhor, eu sou um covarde. E um dia eu falei, Senhor, eu sei que eu sou um covarde, mas eu sei que eu sou covarde, mas eu creio no teu poder. E eu sei que tu podes transformar um covarde em um servo. E de repente, meu irmão, as coisas vão mudando de tal maneira que você só não entrega um folheto, não. Daqui a pouco eu já estava pregando em praça pública, pregando dentro de trem, pregando no púlpito da igreja. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim, você quando estava pregando, eu olhava para você, eu não te conhecia, tua face estava diferente, a tua voz mudou, tudo em você mudou. Irmão, em nós não muda nada. A diferença é toda Jesus, o Senhor de toda a glória. Te empenha, te entrega, olha como Jesus diz, eu conheço as tuas obras. Você não pode fazer, eu não sei, eu não posso, eu não tenho condições, eu não sou capaz. E o teu Deus pode fazer o quê? Ou ele é tão inútil quanto a tua incapacidade? Incapazes todos somos, mas ele nos ensinou a orar. Buscai ao Senhor no oculto, que ele te recompensará publicamente. Agora, se eu não posso e se esconde debaixo do tapete, não, eu não posso, mas Senhor, me dá a tua graça. Aí que as coisas acontecem. Porque até hoje tem pessoas que já estão no ministério há anos e ainda tem uma completa como é que chama? Timidez, tem uma completa timidez espiritual. Não venceu isso. Meu irmão, você só vence as coisas quando você encara elas com a graça de Deus. Senão você não vai vencer. E aquele diz, eu conheço as tuas obras têm que crescerem. Senão você vai ser um vendedorzinho de 25 anos. A vida inteira. O Deus que abençoa a tua mente, o Deus que te abre portas, ele te leva a degraus cada vez mais altos e a revelações cada vez mais profundas. E, sobretudo, eu estou falando das coisas espirituais. Você começa na igreja não entendendo certas coisas, daqui a pouco você está dando aula. Você não pode ficar aqui sentado a vida inteira como um aluno. Cadê o teu crescimento? Um rapaz entra num curso de matemática, depois de 4 anos, ele é professor dando aula de matemática. Ele cresceu, ele evoluiu, ele aprendeu, ele assimilou. E você, as coisas espirituais, não consegue assimilar? Não consegue entender? Não consegue compreender? Será que ainda tem gente aqui dentro, depois de 3, 4, 5 anos, que ainda tem medo do diabo? Faz o teste para saber o quanto Deus está na tua vida, meu irmão. Um dia eu disse assim, olha Deus, eu sei que tu tens poder. E eu não estou pronto para encarar diabo não, mas Deus, bota o demônio na minha frente. Porque eu creio no teu poder e o resultado vai ser o que tu queres. Naquela semana eu desci, tinha um endemoniado na rua. Uma pessoa, foi uma experiência fantástica. Uma roda, menina endemoniada, chutando todo mundo que tentava chegar perto da menina, ela fazia assim, dava um tapa, a pessoa caía lá do outro lado, e Deus ali me deu a palavra. Eu cheguei, Deus não me deu a palavra, Deus honrou a minha palavra. Eu cheguei, me aproximei, o que eu falava acontecia. Não foi Deus que me deu a palavra, eu falei e Deus honrou o que eu falei. Você entendeu? Foi a experiência. Eu falei, quando passou aquilo que eu cheguei em casa, eu falei, caramba, a experiência que eu pedi a Deus. Sabe que tem muita gente que tem medo da formiga e ainda não descobriu que basta pisar que ela já era? Vai para Jesus, irmão. Vai ter conhecimento, vai ter entendimento. A minha intenção era pregar outras coisas. Eu travei nisso aqui, não consegui ir para canto nenhum. A intenção era discorrer toda essa carta à igreja em Tiatira.
Era essa a minha intenção, que eu vi coisas aqui fantásticas, fabulosas, mas este é o nosso tema, irmão. Você precisa crescer, você precisa ter conhecimento, você precisa ter entendimento. E como você vai fazer isso? Todo mundo aprende com alguém, irmão. Todo mundo aprende com alguém. Nós aprendemos com as coisas que Pedro deixou, com as coisas que João deixou, que Paulo deixou, Mateus, Marcos, Lucas. Nós aprendemos com eles muitas coisas, e tem coisas das quais eles falaram a respeito de Jesus que nenhum de nós conseguiu entender. Aí a gente vai para o cantinho e Jesus mesmo, o mestre por excelência, nos ensina. E quando você aprende, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É o teu conhecimento que te gera a fé, o entendimento. Tem pessoas que não conseguem alcançar a cura porque ela não tem um entendimento, um conhecimento que possa fazê-la compreender que aquilo dali pode ser alvo de um milagre de Deus. Tudo é por compreensão, tudo é por entendimento. Uma vez eu vi o testemunho de um homem que dizia: poxa, eu fiquei enfermo tantos anos, lutei em leito de hospital, e um dia eu estava orando e dizendo: Deus, não aguento mais. E aí eu ouvi a voz do Senhor: tu nunca me pediu para te curar, senão já teria te curado há tantos anos atrás. Você entende essas coisas? Mas você fica mecânico, você para de ser aquele ser vivo espiritual. Você começa a aceitar tudo que o mundo dita para você. Se eu aceitasse o que o mundo dita, eu não seria o que sou na obra do Senhor, lançando palavras que são flechas, que são tochas, que atravessa todo mundo que aparece na minha frente. É porque eu não me dou por vencido, ninguém me convence a sepultar a palavra de Deus. Um delegado disse diante de mim: por que você não prega como todo mundo? Porque ele viu que eu prego diferente, eu não me rendo, o sistema não consegue me deter. Então essa é a realidade, irmão. Já contei aqui a experiência de um irmão, o filho ficou em coma, respirando por equipamentos, uma coisa horrenda. Aí um outro irmão foi lá fazer uma visita. Numa oração, o menino numa crise horrenda, uma coisa, todos esperando a morte do menino. O médico falou: olha, não tenha grandes esperanças não. Falou para o pai e para a mãe. E a igreja batista estava lá, todo mundo dizendo que estava clamando, brá. De repente um irmão de outra igreja foi lá visitar no hospital. O menino lá, uma coisa terrível. E ele foi lá visitar, e quando disseram assim: tá aí e tal, agora acabou a visita, ele falou: não, vamos fazer uma oração. Senhor, a visita aqui está nas tuas mãos, instantaneamente todo mundo se assustou e viu uma mudança no quadro do menino. Daqui a pouco o médico vem ali fazer a sua visita, né? Quando olhou aquela criança, falou assim: o que aconteceu? Olha, eu não vou dar alta agora porque a gente tem que examinar, mas no máximo amanhã, se o quadro é esse, vai ser dado alta, enquanto a promessa era de morte. Depois vem um irmão na frente da igreja e diz assim: irmãos, o irmão foi lá, irmão fulano e tal, infelizmente hoje é desviado. É assim que acontece. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aí, né, irmão, nós estávamos lá, o irmão fulano chegou e, quando ele fez uma oração, mudou tudo. Pronto, meu filho já está em casa. Na promessa de morte está lá, são e salvo, nem parece que teve nenhum problema. Aí o irmão confessou: irmão, meu filho já estava internado há uma semana, mas nós nem tínhamos parado para fazer uma oração. Ah, é? Não tem conhecimento, não tem entendimento, a palavra não está viva em si. Às vezes as pessoas me perguntam coisas aí pelos meios eletrônicos, eu digo assim: irmão, vai orar. Eu sei que se ela orar, ela vai ter a resposta. Tem gente que quer que eu fale: não, pastor, porque eu queria saber, eu estou querendo alugar minha casa, queria saber o que o pastor pensa. Ô meu irmão, te enxerga.
Aluga a tua casa. Entende? Não sei se eu devo alugar. Está querendo uma palavra minha. Não pode. Não, pastor, vem uma pessoa de São Paulo, e eu não sei se eu faço São Paulo, sei lá de onde a pessoa falou, Curitiba. Eu não sei. Irmão, você não vai se respaldar, não é na minha palavra somente, é no teu conhecimento. Você vai sentir que quando eu falo alguma coisa, ela repousa sobre o teu conhecimento. E aí você vai saber que é Deus falando. Agora, se você não tem conhecimento, eu posso falar alguma coisa e ela não tem aonde repousar. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu lanço uma verdade e ela tem que encontrar o encaixe na verdade que está dentro de você. Se o seu conhecimento não é o bastante, se não tem verdade suficiente dentro de você, eu lanço a verdade, mas você não a aceita, porque as suas verdades, seu conhecimento é outro. E é por isso que eu digo, irmão, seminários e pregações, estudo, cai para dentro, senão tu não serás nada. Não adianta a pregação aqui ser poderosa, ela não ficou dentro de você, porque não tem base em você para repousar. Alguém pega um prédio e constrói em cima da areia. Tu pega um prédio, tu joga ele em cima de bases estruturadas. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus vem com um peso violento. Quando ela quer recair nas suas bases, ela massacra, ela destrói tudo. A palavra que deveria te edificar, ela te destrói, ela te soterra, porque você está vazio, você não tem palavra. Você está levando uma vidinha de igreja, está pensando que igreja são 4 paredes, um chão e um teto. Igreja é você, e a igreja que é você tem que ser a coluna e a firmeza da verdade. E o que é a verdade? Verdade é conhecimento. Por que você não invoca os mortos? Porque tem conhecimento da verdade. Por que você não é um católico? Porque tem conhecimento da verdade. Por que você não é um bandista? Porque tem conhecimento da verdade. Por que você não vai sair daqui, não vai para uma discoteca, não vai dançar por aí, não vai curtir a vida? Porque tem conhecimento da verdade. Se não tem conhecimento, você é, meu irmão, como as ondas que vão e vêm, e produz o quê? Nadinha. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Essa criança aí, de blusa rosa, esse menino, um anjo desceu e tocou nele. Ele foi abençoado, mas o outro de vermelho foi orado. Deus elevou o nível de glóbulos vermelhos e brancos no sangue dele. Foi orado. O Deus da geração de Jesus Cristo orou essa criança. Amém. Até aqui, mestre. Aleluia. Irmão André. Volta aí. Paz, irmãos. Mestre, bem no começo das orações e dos louvores, eu vi alguns machados sobrevoando a congregação, e alguns desses machados eram como se eles já tivessem sido usados. Eles tinham raízes que tinham sido cortadas na ponta das suas lâminas, e uns tinham 2 lâminas com raízes presas ao meio, como já tivesse sido usada. Irmã Daniela, do lado da sua perna esquerda, eu via raízes, irmã, e tinha um machado do lado, e ali essa visão cessava. Irmão Rômulo, eu vi, irmão, você recebeu um casaco desses bem grossos, desses de frio, não frio daqui, mas frio de fora,
E esse casaco era branco, ele também tinha um capuz, mas era muito grosso, irmão. Era muito grosso esse casaco, mas era um casaco de frio. Amém. Mestre, antes da palavra, eu vi uma espada muito pesada do lado direito do Senhor. E essa espada, ela tinha as cores verde, amarela e vermelha. E essa espada continua do lado direito do Senhor, mestre, mas ela é muito, mas muito pesada. Eu tive uma visão, mestre, com o irmão Alex. Eu via ele tocar nas cadeiras da igreja, mas ele não conseguia puxar, porque quando ele encostava na cadeira, ele queimava as mãos. E ele tentou isso por algumas vezes, mas não conseguia. Ele encostava na cadeira e aquela cadeira queimava a mão dele e teria que largar. Irmão Paulo Mota, eu via você, irmão, ser como lançado em cima da irmã Rosana Leal. Você caía no colo dela, mas o peso era tanto que a cadeira quase quebrava. Eu vi isso acontecer aqui dentro do ministério. E ali essa visão cessava, irmão. Até aqui, mestre. Davidson, não? Mahomo? Amém. Tive uma visão contigo, Cícero. Eu vi um anjo. Esse anjo chegava daqui desse lado e era colocado em ti um negócio de couro e atrás tinha lugar para uma espada. E esse anjo colocava essa espada atrás. Essa espada, ela tem um tempo para ser usada e o tempo é curto. Deus está colocando essa espada aí e esse anjo está ficando junto contigo e ele vai te acompanhar. Essa espada não está na tua mão, assim me manda te dizer o Senhor. Ela tem que ser desembainhada e o tempo é curto para se usar essa espada. Amém. Durante o momento da pregação, eu vi muitas raízes tomando, raízes grossas, elas tomavam a igreja pela parte de cima. E nessas raízes, elas vinham, não sei como explicar, não estavam escritas nela, mas como se envolvesse o nome Elias, envolvesse esse nome. O Elias que é o Senhor, esse Elias, o último Elias, né? Ela envolvia. E eu vi alguns subirem e ficarem em cima dessas raízes. E por baixo eu vi outras raízes, mas eu vi raízes velhas, raízes machucadas, raízes que esfarelavam, assim essas raízes que ficavam embaixo, e alguns ficavam embaixo. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Este local é edificado com uma palavra que nunca houve. Só sobreviverá quem não tocar os pés no chão. Aqueles que continuarem andando com os pés nessa terra e com os cuidados que todo o ser humano cuida ter, não será aprovado neste lugar, diz o Senhor, pois este lugar é a fonte para o meu reino. Eu vejo alguns como lesmas, eu vejo lesmas no meio da congregação, mas não são lesmas, são as pessoas que são lesmas. Eu vejo alguns como ovelhas. Eu vejo a ti, Cícero,
A tua parte de cima é de ovelha, mas a tua parte de baixo é de homem. Amém. Irmã Carol, assim te manda dizer o teu Deus. A direção é a mesma para a sua vida. Caminhe nela. Assim diz o teu Deus, irmão. Tive uma visão agora, no momento em que o Altair cantava esse louvor, uma águia de ouro. Essa águia sobrevoava, em todo o tempo dessa canção, ela sobrevoava a congregação. E essa águia ainda permanece, ela sobrevoa, essa águia de ouro, até aqui. Amém. Assim diz o Senhor. Aqueles que conseguiram renunciar, levar adiante a minha voz nas suas vidas, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, foram os que credibilizaram as palavras deste lugar, foram os que deram crédito para as palavras que aqui foram ditas. Estes são os que conseguiram renunciar. Estes são os que tiveram força para fazer e cumprir aquilo que eu ordenei. Pois tudo que eu ordenei, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, foi para elevar a níveis maiores, para formar guerreiros mais fortes. E assim digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo. Tenho falado há anos neste lugar. Todas as lições para esse ano já foram dadas nos dias de seminários e pregações. Geração incrédula, vocês renunciaram à minha voz, vocês renunciaram à minha palavra dirigida neste lugar. Escutem isso. Muitos sentaram aqui dentro e dizem: eu ouvi os seminários, pois digo eu, o Senhor, mentirosos. Alguns sentaram aqui e nem estavam nesse lugar. Por acaso o meu espírito não sonda tudo? Diz o Senhor. Pois agora a porta está aberta para os que deram crédito, e fecharei para aqueles que nunca me credibilizaram. Mostrarei nesse ano a diferença do que serve e do que não serve. E eu trarei palavras duras para a vida de alguns, de renúncia, palavras de consagração, para vos levar a níveis muito mais elevados, pois os aprovados serão podados, serão chicoteados pelo meu Espírito, diz o Senhor, pois eu vos trago a vós, geração Jesus Cristo. Eu vos trago a vós que credibilizaram a minha palavra. Eu vos trago dores e sofrimentos, pois é isso que essa terra tem para vocês. Mas lembrem-se, eu estarei no meio de vocês. Prometo eu pelo meu próprio nome, eu descerei na terra
eu estarei no meio de vocês e provarei que vocês nunca foram loucos e eu sou vivo no meio de vós. Eu honro o que me honra, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Algo nos profetas. Pode ver. Amém. Jean, eu vi um anjo descer e ele vinha arrastando uma espada. E ele entregou essa espada na sua mão. Só que essa espada, ela está rachada. E o anjo trazia ela arrastando. Lhe foi entregue essa espada. Essa espada, ela está rachada ao meio. Mas lhe foi entregue nesta noite. Amém. Amém. Alguém mais? Amém. Mestre, eu tive uma visão agora há pouco de muitas moscas, aquelas moscas grandes, varejeiras, né? Muitas mesmo. Elas se aproximam velozmente. A geração de incrédulo está enferma, está literalmente apodrecendo. Está apodrecendo. E as moscas estão alcançando, estão chegando até a geração de incrédulos. Essa foi a visão que o Deus da geração de Jesus Cristo me deu. Amém. Amém. Ninguém mais? Vamos agradecer a Deus então nesta hora. Você que tem entendido a realidade de Deus, não só o seu juízo, mas o seu amor, busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, responder-te. Ele me invocará. Mas muitos não têm invocado, muitos não têm clamado e muitos não têm tido o coração sincero. Mas a promessa de Deus está aí, é viva e eficaz. E se alguém disser que não, eu estou aqui como testemunho para dizer que sim. O homem que não podia sair na rua por falta de uma roupa, hoje compra qualquer uma que existir no mercado. O homem que tinha timidez para falar, hoje é a voz que ecoa no mundo inteiro, a única voz da verdade. O homem que nunca pensou em ser nada, hoje é sobre este que se cumpre a Escritura. Quem quiser ficar de pé, tem que crer no que eu creio e tem que renunciar o que eu renuncio. Só assim se fica de pé nesse lugar. Só assim se fica de pé hoje no reino de Deus, cujo qual, entre os mortais, eu sou a porta. Quer ouçam, quer não. Quer aceitem, quer não. Deus se faz representar. Quando queriam ouvir Deus no Antigo Testamento, não iam clamar no seu canto e nas suas recâmaras, iam procurar um profeta. Não tem aqui mais nenhum profeta do Senhor pelo qual possamos consultar? Tem Micaías. Para onde se perdeu aquela vaca,
aquela reis. Tem algum vidente na cidade que possamos consultá-lo? Tem Samuel. Tu quer resposta, meu irmão? Aceite que a tua resposta não vai estar diretamente no teu Deus. Ela tem que passar por um púlpito. Aceita antes que tu morras. Eu e Jesus somos um. Aceita. Eu aprendi com ele a humildade. Eu aprendi com ele a submissão. Eu aprendi com ele que o poder do Pai não sofre detrimento. Ele habita em luz inacessível e não pode sofrer o mal. Eu aprendi que nenhuma folha cai da árvore se ele não determinar. Eu aprendi para poder me tornar um com ele. Busca enquanto se pode achar, irmão. Invocar enquanto está perto. Ainda há tempo para quem se lançar, muito tempo. Mas com relação à humanidade, muito pouco tempo. Você não acredita que no máximo até 2070 Jesus voltará? Se você não crê assim, você não faz parte desse reino e não serve o Deus da geração de Jesus Cristo, porque foi Ele quem revelou isso. E quando alguém diz assim, não, eu acho que não é bem assim, você não faz parte desse espírito. Porque os que fazem parte desse espírito apostam a vida e morrem por isso, que até 2070 Ele vem. Algum dos profetas, algo? Quem dos profetas tiver algo, pode vir à frente. Nós vamos estar encerrando em nome de Jesus. A paz, Deus. Mestre, nesta última oração que o senhor estava fazendo, Deus me deu uma palavra. Aos meus diamantes, aos da geração Jesus Cristo, ao meu povo, eu digo, quando vocês estiverem que tomar atitudes, perguntem a vocês mesmos o que o meu sacerdote, o meu mestre faria no meu lugar. E não me decepcione. E não me decepcione. Assim eu digo nesta noite. Irmão Davis, Deus diz assim a ti, irmão. Ele tem algo muito grande para te entregar no teu quarto. E Ele manda, irmão, você se trancar lá dentro. Se tranca, fecha a porta e fale com Deus, irmão. Ele tem algo tremendo para te entregar no teu quarto. Isso manda te dizer o teu Deus nesta hora. Deus vive poderoso, leva-nos, Senhor, na tua graça, no impulso do teu Espírito, para chegarmos aos teus átrios, Deus. Porque brevemente, como disse o Senhor Jesus, o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras, Senhor, que compõem o teu reino, essas são eternas. Tu que tens lutado por nós, Senhor, ouve o nosso clamor. Reconhecemos a nossa pequenez e insignificância, mas também reconhecemos que grande é o Senhor nosso Deus, a quem pedimos graça, força, para irmos até o fim, glorificando o teu nome. Leva-nos, pois nós lutamos para sermos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós por ti daremos a vida. Te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.